Então, vamos lá. Então, nós começamos o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, que trata da simplicidade e pureza de coração. Então, a gente começou, nós vamos retomar para lembrar a linha de pensamento do capítulo e continuar. Então, vamos lá. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então, é a primeira citação do capítulo. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, a semana passada, a gente tinha visto que ele toma a criança como um símbolo de simplicidade e pureza. Então, não é para a criança, considerando que a criança é um espírito que retorna, mas para quem se assemelha à criança, que ainda tem aquela ingenuidade, que age espontaneamente, com naturalidade, que ainda não arma, situações, ela ainda acredita, ela fala o que pensa. Então, é dessa simplicidade, dessa naturalidade, que ele falava que nós precisaríamos para encontrar o reino dos céus. E aí a gente estava, semana passada, discutindo algumas coisas já ligadas, então, à questão da criança e de onde agora a gente vai tentar continuar. A partir do nascimento, a criança, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, essa primeira etapa, até os 3 anos a gente garante, tá? Que é quando aceita absolutamente tudo. Então, o que já aconteceu aqui antes dessa volta? Morri, eu vou ter um preparo para o meu retorno. Eu vou ter que fazer uma avaliação do que eu aprendi, do que me falta a aprender, o que eu compreendi, o que a ilusão ainda domina. Então, eu vou traçar o perfil das minhas necessidades. E, a partir desse perfil de necessidades, começa todo um estudo do que vai ser a próxima vida. Então, tudo isso que eu estou falando tem nome. Então, estudo de necessidade, chama fato do espírito. Estudo da minha necessidade daquilo que eu tenho que resolver agora, anterioridade. Eu vou pulando porque a nomenclatura fica muito grande e fica confuso. Mas depois a gente vai melhorando isso. Então, olha só. Quando eu falo assim, vai ter um estudo da próxima vida, é pormenorizado, é detalhado, cuidado. Então, essa impressão que muitas vezes a gente chega aqui e faz assim, vai levando, não dá nada. Não, mostra a nossa imaturidade. Então, o que retrata isso melhor? Quando a gente pega lá nos livros do Chico, com o André Luiz, os mensageiros, quando ele vai narrar a queda de Otávio, que a gente já estudou várias vezes aqui no domingo. Então, ele relata uma vida que, para ele retornar, então, depois de tudo, ele fez um preparo de 30 anos para fazer o retorno. Porque esse preparo inclui absolutamente tudo que eu preciso. Então, quando eu estou falando tudo, é tudo. Então, tudo que é necessário, tipo de prova, o que
a característica da prova? Quais os recursos que eu preciso? O que eu tinha que compreender daquilo? Muitos de nós não fazemos isso porque a gente não tem condições, nem de conhecimento, nem moral para fazer. Então, a gente precisa de um amparo de espíritos que compreendem muito, que nos auxiliarão. Então, isso já tem que ficar definido. Por quê? Porque quando eu venho, é com possibilidade de acerto de 100%. Não posso programar uma coisa e falar assim, ó, vamos programar uma coisa que não tem condição, para quê? Para chegar lá a gente vê dar errado. Tem alguma lógica isso? Não tem lógica. Então, o que é planejado? Só aquilo que está dentro da minha capacidade. Aquilo que pode ser. O que não pode ser, não vai ser nessa vida. E assim é, que tem muita coisa que não está planejado para essa vida, porque me faltam recursos para lidar com. Então, o que está programado é aquilo que eu já tenho força e condições de superar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque prova é prova. Outro item importante. Prova é relativa a um assunto conhecido. Ninguém pode fazer uma prova daquilo que desconhece. Porque se eu for fazer uma prova do assunto desconhecido, a chance de erro é muito grande. Então, prova é relativo ao conhecido. Aquilo que eu entendi, aceitei e vou voltar com isso ou aquilo para superar. Que isso fortalece aquilo que eu já entendi e tenho alguma conquista. Daí, tem um departamento que cuida disso, descrito no livro. Nós temos que nascer num determinado tempo, num determinado lugar, ou em determinada época, eu vou ter que estudar, ou mudar, ou receber proposta de emprego, porque eu tenho que encontrar com alguém. Então, assim, as coisas vão começar num quebra-cabeça que vai encaixando. E a gente vai se ajustando e unindo com aquelas pessoas que nós precisamos para crescer. Então, sem chance de erro. As pessoas da nossa vida são as melhores pessoas para nos impulsionar ao crescimento. Pergunta: são pessoas fáceis? Nunca. Porque se fosse fácil, qual seria o meu esforço? Nenhum. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Vem o desafio e algumas pessoas que são apoio por perto. Então, elas me sustentam e abastecem. Porque eu tenho um desafio que eu preciso superar. E todo mundo consegue ir encontrando isso na vida. Porque diz o Evangelho que, frequentemente, nos relacionamos com as mesmas pessoas no mesmo lugar. Então, é muito comum a gente ficar reencontrando. Numa cidade do porte da nossa, é muito difícil eu cruzar com alguém que seja totalmente neutro. A gente tem alguma impressão. Por quê? Se nessa vida eu não relacionei, porque eu já encontrei, não é mais neutro. E se a gente falar assim, eu não ligo, só não quero ficar perto, não é neutro. Porque quando é neutro. Se tanto faz, tanto faz. Então, quando dá para ficar perto, não é mais tanto faz. Eu posso tentar me enganar, mas não é tanto faz. Então, essa clareza eu preciso ter, porque isso foi, mas muito trabalhado conosco antes. Trabalhou, aceitei, entendi. Agora começa o preparo da volta. Então, eu vou passar por um período
onde uma das propriedades do perispírito é que ele tem uma capacidade plástica. Ele pode expandir e ele pode diminuir. Ele passa por um processo onde ele vai diminuir e eu vou ficar temporariamente sem consciência daquilo combinado e muito menos do meu passado. E agora começa a fase onde eu vou assumir a nova vida, como se não houvesse passado, para que eu possa, a partir daquilo que eu sei, tomar as condutas mais acertadas. Porque se eu lembrar, o que eu lembro vai interferir na minha decisão, porque nós somos cheios de medos e precauções. Então, como eu esqueci, a partir daquilo que eu sei, é o que eu vou escolher. Então, isso é que eu preciso estar atento, porque o que vai voltar comigo é a voz da consciência e as minhas tendências. Que, porém, até os 3, tudo quieto. Está lá, bem quietinho. Então, durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável. E, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, olha só, quando uma criança de 3 anos está lá com o brinquedinho, até os 3 é mais fácil convencer ela a pegar o brinquedinho para brincar com alguém. Depois dos 3 já começa a dar um pouco de trabalho. Dependendo do espírito, depois dos 9 você não faz mais. Porque ele cata e faz assim, é meu. Porque agora ele já falou quem ele é. Ele não falou sempre, ele falou mais fácil. Porque tem criança que mesmo já de 3 para menos, quando você tenta dividir o brinquedo, ela já começa a mostrar que vai ser difícil para ela a divisão. Ela chora, ela se joga no chão, ela esperneia. Faz de conta que não é seu filho e não é seu parente. Que sentimento é esse que me faz sofrer quando eu tenho que dividir? Ou seja, isso é uma coisa que não tem graça. E não é uma criança esperta. É só um espírito mostrando o socorro que ele necessita. E é tão forte que nem o esquecimento do passado não está abafando. Olha a seriedade que é a coisa. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, é fato, ó, até os 3, eles são dóceis, eles são bonitinhos, é tudo uma gracinha, né? A gente gosta de tudo na criança, até os 3. Aí tem gente que vai falar, mais ou menos, a hora que chora eu devolvo. Tudo bem, mas eles são. Tá? Então, ó, esse é um período. Vamos lá. Só que aí vai começar a vida, então. Quando ela começa, ó, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, olha só. Eu já aceitei, porque quando houve um planejamento, ó, o preparo foi longo. Aí eu combinei assim, então tá, eu preciso ir 20 e tantos anos antes, preparar, para poder te receber ali por volta, a gente prometia por volta dos 20, agora estão prometendo nos 30, tem gente batendo a marca dos 40, estão arriscando, mas é assim que está. Ok, prometi. Quando eu chego aqui, eu faço assim, ó, não quero.
Alguém já prometeu alguma coisa para vocês e desistiu? Quem já passou por isso sente o quê? Vamos facilitar. O sentimento é bom ou ruim? Dá para ficar com um pouco de raiva da pessoa? Entendi. Ó, falar uma coisa para vocês assim, eu não sei se é novidade. Espírito é gente. Igual a gente. Sabe isso que a gente sente? Igualzinho. Então tá combinado. Aí eu falo assim, então, mas agora eu não quero mais. Gente, mas nós ficamos 30 anos preparando, combinando. Então, mas eu não quero mais, desisti. Ah, vou fazer outra coisa, achei que na vida tem coisa mais legal. Eu desisti. Então, ó, nessa hora, só completa a ligação, mas a nossa promessa é anterior a essa ligação. Porque foi lá, antes da minha volta, que eu prometi que eu recebia. Então, esse não é um não nessa hora. O não que eu estou falando é o não porque eu combinei antes, em estado de lucidez espiritual. E é isso que eu preciso entender, porque é relacionamento, é compromisso assumido. Mas eu não lembro. Sorte sua que você não lembra. Sorte sua. Porque senão, além de tudo, ia ter um peso de culpa nisso. Então, eu vou ter que tomar essa decisão pelos critérios daquilo que está conquistado. Um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. O Divaldo explica o seguinte, ó, quando a gente está lá planejando, absolutamente tudo programado, o que é feito lá, na verdade, além das situações, é o nosso mapa genético. Então, olha só, eu tenho uma carga de energia compatível com o que eu necessito. Quando o espírito aproxima disso daqui, sabe o que ele faz? Ele faz um espermatozoide ganhar a corrida. E que engraçado, às vezes ele faz o manquinho ganhar dos fortes. A gente fala, ganhou a corrida, o improvável. Mas ele ganhou, porque o impulso é magnético do espírito que volta. Porque ali está a carga genética exata da necessidade. Então, às vezes, numa família de 10, um é míope, o resto não é. 2 são diabéticos, o resto não é. 3 tem tal coisa, o resto... Mas como que foi a distribuição? Então, por necessidade. Mas onde definiu necessidade? Quando a gente estudou o perfil da nossa necessidade, o que seria melhor e o que seria um limite necessário. Para que, nesta hora, a carga que eu tenho faça a imantação e atraia exatamente o que eu necessito. Desta forma, não tem erro. Nasce do jeito que tem que nascer. Não vai ter isso de falar assim, uma força externa interfere. Não interfere, não. A única força que existe é a lei de Deus. O que interfere é o que a lei autoriza. O que a lei não autoriza, não interfere. Então, a gente precisa ter essa clareza para fortalecer a nossa confiança, porque senão a gente muitas vezes fica assustado com algumas coisas, como se Deus, em alguns momentos, distraísse da criatura. E isso não é verdade. Se a gente não entende, parece que tem falha, mas não tem. A lei de Deus é absoluta, imutável e constante. Ela não para e não muda nunca. Então, ela não vai ter falha. Tudo vai acontecer de acordo com o planejado. Então, agora, as colocações que a gente vai entender daquelas situações da infância,
são desse livro aqui, de uma educadora espírita que fez todo um estudo das fases da criança. Então, ó, por que espíritos velhos, vividos, tantas vezes viciados em erros milenares, já donos de tantas experiências, precisam entrar de novo no ventre da mãe e se fazerem crianças outra vez? Então, olha só, é um espírito que tem muita bagagem. Ele já tem, muitas vezes, uma capacidade, uma inteligência incrível. Por que ele tem que começar tudo de novo? Por que não é diferente? Às vezes a gente fica assim, por que tem que esquecer? A função educativa da reencarnação perderia o sentido se o espírito não fosse internado num corpo infantil. Então, vamos pensar em algumas coisas muito sérias. Ó, todos nós temos vícios. Se não for vício físico, pode ser vício moral, quando a gente não tem tudo junto. Imagina se eu já chego aqui lembrando de tudo que eu tenho de vício. Como que ia ser a minha luta para reeducar isso? Vocês acham que ia dar muito medo de dar errado? Eu não lembro que eu tenho isso. E a família que foi escolhida para me educar é uma família que não vai ter contato com esse vício e vai me segurar por muito tempo. Eu vou ter maior ou menor chance de me reeducar. Então, olha só, ser criança, estar pronto para um novo modelo de educação, talvez contato com uma nova cultura, não me lembrando daquilo que eu fiz e tendo oportunidade de expandir outras possibilidades, agora eu vou entender como uma bênção ou como um castigo. Melhorou ou piorou a história? Porque, olha só, tem gente que precisa se controlar o tempo todo, porque calcula muito, e se não se cuida, a pessoa fala assim, é que é rápido, eu sou esperta. Não é esperta, ela gosta de tomar vantagem de todo mundo. E, de repente, ela nasce numa família bastante rígida com isso. E quando ela é pequena, que a mãe pega ela fazendo aquelas negociatas, dá a bolinha de gude velho e vai embora com 3 novas. Porque moleque não, o espírito faz isso, né? Aí a mãe cata para a orelha, vai lá e leva e faz assim, devolve. Passa de uma certa idade, essa criança sonha em ser filha do vizinho. Ela fala, não é possível que essa mulher é minha mãe. Ela tem horror daquilo. Mas ele não lembra onde foi que ele caiu e fracassou. Só que, olha só, isso é castigo ou é bênção? Porque se ele crescer sem conflito, o que vai acontecer no começo da adolescência? Filho, você vai trabalhar com o quê? Ele já escolheu. Ele já escolheu. Naquilo que ele sabe. E que faz muito bem. Porque é uma habilidade perfeita. Então, tudo vai ajeitar. Só que eu preciso desse esquecimento e de ter esse reinício para que uma nova educação, talvez até com uma cultura diferente, para que eu possa agora ter valores novos e conseguir modificar situações que são muito desafiadoras. Através desse processo de esquecimento e renovação da vida, ele pode construir uma nova personalidade, melhor e mais integral. Pode resgatar seus débitos sem se ver continuamente
oprimido pelo sentimento de culpa e vergonha por um passado tenebroso. Pode conviver com inimigos, transformados em parentes e amigos, sem se dar conta disso, modificando sentimentos e refazendo sua bagagem universal. Pode absorver elementos de novas culturas, aumentando... repetir. Então vamos lá. No mesmo livro... No mesmo livro, tem uma história mais ou menos assim. Não que isso aconteça nos dias de hoje, porque não acontece mais. Um senhor que, por ter dinheiro, ele arruma amantes. Não acontece mais, era lá naquele tempo que o André Luiz descreveu. Hoje... E aí, por dinheiro, olha que interessante, ele paga umas meninas novinhas que passam fome, para aproveitar aquele jogo, dinheiro, poder? Não que isso aconteça, era lá na... Então, só que aí, a vida termina. E essas moças ficam muito comprometidas, porque elas nunca trabalharam. Passaram a vida sustentadas como escravas sexuais. Então, olha só, elas têm a parte delas de responsabilidade. Mas e o homem? Então, aí acontece que no próximo planejamento, ele ia receber 2 filhas, que eram meio lardinhas. Mas menina que não tinha pique de trabalho, não ia. E aí, ele precisava de ajuda. Para a sorte dele, a esposa era um espírito muito esclarecido. E ela aceita fazer a função apoio. E ela vem para ser mãe das 2. Olha que desafio. Então, ela vem na função educar sentimento. E agora ele vem com as 2 filhas, que têm uma limitação, e ele vai trabalhar a vida toda e sustentá-las para que possam ser dignas. E agora aprender a estudar e trabalhar diante da condução de uma mãe amorosa. Então, era uma necessidade dele de reparação. Das meninas, de aprender. E do espírito que aceitou, uma prova, porque ela consegue expandir o bem ainda mais na intimidade dela, pela capacidade de acolher e perdoar. Então, quando a gente entende isso, não tem castigo e punição. Porque, olha só, para esse senhor, é um castigo ou só uma consequência natural daquilo que ele fez? Ele fez, ele tem responsabilidade, ele precisa assumir a responsabilidade dele. E para que ele não fizesse, era simples, porque se ele perguntasse assim, eu gostaria que alguém fizesse com as minhas filhas, com alguém da minha família, o que eu estou fazendo com elas, ele saberia na hora. Não gostaria. Então, a lei é muito fácil de entender. Mas, para isso, ele precisava limitar um vício dele. Porque quando eu sustento 2 amantes por sexo, eu não gosto, eu escravizo. Então, eu não as tenho por afeto, eu as mantenho por vício. E se é por vício, eu vou precisar agora me livrar do meu vício. E eu preciso, obrigatoriamente, para cada vício, de uma etapa de abstinência. Então, desse novo ponto de partida, ele ganha uma oportunidade de se reeducar. E esse trabalho intenso, porque, olha, com 2 crianças muito dependentes, sabe o que aconteceu? Não sobrou tempo para ele fazer pensamento desvairado. Ele tinha que trabalhar, porque lá só ele trabalhava. O tempo ficava ali ocupado. O corpo cansado.
era um processo de reabilitação perfeito para aquela alma. Então, olha só, a sociedade machista vai ter muitas funções. É a mesma que deu a liberdade a ele de escravizar, é a mesma que olha para ele e fala assim, mas você é o homem da casa, você vai sustentar a família agora. E aí ele se vê obrigado a agir. Então, mesmo na sociedade que eu estou inserida, que tem essa cultura tem um impacto. E esse impacto me obriga a sair da zona de conforto e mexer com recursos que eu preciso para crescer. Então, olha só, nós estamos agora vendo numa família a reabilitação de 3 espíritos. Um no trabalho e outras 2 conduzidas por uma mãe amorosa. Isso é bastante importante porque muitas vezes, quando a gente olha alguém que fica em casa e assume a função mãe, muitas vezes, por ainda sermos extremamente materialistas, a gente fica pensando que isso não é importante. Como se fosse assim, uma vida que veio para ser apagada ou sumiça. Quando, na verdade, pode ser uma vida da maior expressão em relação ao amor, a capacidade de dedicar-se a 2 outros espíritos, e nesse caso especialmente, 2. Ela teria motivo para ter alguma coisa contra. Então, não bastasse o perdão, ela ainda trabalha, devotamento, renúncia e abnegação. Então, vai ficando grandioso quando a gente faz a leitura a partir do ponto de vista espiritual. Mas a principal finalidade de os espíritos nascer criança outra vez é a de ser educado novamente. As impressões positivas que recebe durante a infância podem ser determinantes em sua existência atual e até em próximas vidas. Então, quem aqui teve uma educação bem firme na infância, vai entender exatamente a colocação. Quando a gente recebe valores muito definidos na primeira infância, quando chega na adolescência e aparece a nossa tendência, é imediato, a gente tem um conflito. Eu queria fazer uma coisa, mas a minha mãe ensinou de outro jeito, parece que o olho dela está aqui. A gente chega em casa até de outra cor, de tanto medo que ela descubra. Então, não é fácil fazer diferente daquele valor que foi ensinado na infância. E esse conflito é o freio mais importante que nós temos na vida. Porque outras regras externas, elas vão até conseguir alguma coisa. Mas o impacto fundamental é esse que acontece na infância, principalmente junto à família. Agora, o que nós temos que atentar? Se isso não acontecer até os 3, sua chance diminui bastante. Até os 7, daí para frente, acabou. Já foi. É exatamente assim. Por que você pega no sono e faz assim, não escovei o dente? Você chega a acordar e voltar lá para o banheiro. O que acontece? Quantos milhões de vezes você escutou sua mãe mandando você escovar o dente? A gente não consegue ficar. Não dá. E se der, fica aquele negócio. No outro dia você acorda e fala assim, nossa, ontem... Por quê? Porque gera o conflito. Foi um valor que eu aprendi. E eu não consigo. Fica faltando. Então,
essas coisas aprendidas na primeira infância atravessam a nossa vida. Mas se eu não aprendi na primeira infância, talvez não. Então, esse é o cuidado e a atenção que nós precisamos ter hoje. Então, quando eu perguntei a semana passada qual era a função de pai e mãe, que eu falei, é aproximar a alma de Deus, é exatamente isso. Porque a gente ensina o que comer, ensina a escovar o dente, ensina a se vestir. E aí muitas vezes a gente fala assim, então, rezar, deixa ele crescer, porque aí ele escolhe. Bom, crescer seria o quê? Lá pelos 9? Normalmente, o que ele vai escolher? Nada. Por quê? Porque eu não sinto falta. Não aprendi na primeira infância. Sabe quando que vai sentir? Na vida adulta. A hora que a gente começa a sentir que essa vida não é de muita brincadeira. Que hora que ela aperta mesmo. E a gente já procurou recurso em tudo que é lugar e não está achando mais como se segurar. Então, aí a gente decide que precisa achar algo mais e começa a procurar nas religiões a força que está faltando. Mas eu vim por dor, eu não vim porque eu sinto necessidade. Porque se eu tivesse bem, isso ficaria adiado. Então, se eu acho isso importante, eu preciso ver como eu vou fazer para ensinar este valor. Porque senão... Gente, mas isso é muito engraçado, a gente vive isso. Na mocidade tem um menino que ele vem, ele senta e fica olhando para o pé dele. Aí outro dia eu falei para ele assim, você vem porque sua mãe te obriga? Ele olhou para mim e fez assim, lógico. Eu falei, aqui é chato, né? Ele falou, ainda mais quando você começa a perguntar muito. Ele não vê sentido. Mas ele vem, porque ele fala assim, é a única chance que eu tenho depois de conseguir sair à noite. Ela me obriga. Então, olha que difícil que está para ele. Ele não vê lógica nisso. Mas é assim que funciona, ele não sente falta. E é muito interessante porque agora a personalidade já assumiu totalmente. E a gente estava discutindo Deus. E eu falei para ele assim, você concorda? Ele falou, não, do jeito que você fala. Eu falei, e como você concorda? Entende de física quântica? Eu falei, eu não. Ele falou, então não dá para a gente conversar. Eu falei, então agora eu acho que eu estou começando a te entender. Então, assim, ele é muito inteligente. E não é mais com qualquer argumento que a gente pode conversar. Porque a gente fica pensando assim, que espírito é esse? Ele tem umas coisas muito diferentes. O jeito dele de observar a vida é diferente do nosso. Outro dia ele falou assim, eu quero pegar uma mochila e ir embora. Eu falei, embora para onde? Eu vou fotografar o mundo. Eu falei, o mundo eu vou chegar até o Polo Norte. É muito chato ficar aqui. E é muito interessante, porque ele vai falando de lugares que fica muito claro. Esse menino foi trazido para o Brasil, que ele detesta. Então, assim, Brasil e morar em Sertãozinho, é a morte. É a morte. E aí a mãe obriga ele vir na mocidade escutar a matraca da Luciana. Olha... Que penitência. Então, mas é de uma inteligência diferente. E quando ele começou a falar a lógica dele, porque ele acha de Deus, tem muito sentido o que ele pensa. Então, olha só, com ele nós estamos aqui trabalhando e pensando um outro jeito para trabalhar, com uma outra argumentação, porque é um espírito que tem outra necessidade agora. Só que ele já é grande. Então, assim, ele não sente falta. Diferente de uma outra que foi embora fazer faculdade e fica contando assim, semana que vem eu não venho porque é semana de prova, mas na outra semana eu volto, viu? Por quê? Porque essa vem desde pequenininha. Aí ela fala, o que vai discutir semana que vem? Eu vejo se eu leio lá sozinha, porque aí eu volto, né, mãe dela? Não é assim que ela fala?
Então, ela sente falta. Por quê? Porque a vida inteira ela fez e viu os pais fazendo. Então, para ela é natural essa necessidade do contato com as coisas de Deus. Faz parte da vida dela. Então, para ela, é espontâneo. Até quando a mãe dela não traz ou não vem, ela vem sozinha. Para ela está tudo certo. Então, essa é a diferença. Agora, não sei falar o que é fundamental, mas o problema é, na hora da crise do conflito, ainda o pensamento fica bagunçado, porque ele tem muitas dúvidas em relação ao que é justo. A outra já se estruturou. Ela já tem uma definição. O jeito dela analisar as festas dela lá da faculdade passa agora por um outro prisma. Porque ela sabe de muitas coisas que para ela fazem sentido. E a geração do não é não, meu corpo, minha regra. Elas são todas feministas. Mas para ela aborto não rola. Por quê? Porque ela entende isso e ela concorda com isso. Em compensação, tem outras que é assim, faço, faria, não quero saber, não concordo com isso que você fala. Então, vai ficando uma coisa um tanto preocupante. Só que se não teve na infância, não teve. E agora a gente fica tentando com argumentações mais lógicas, mas que eles não sentem falta. E aí a gente tem um entrave, que não é simples. Assim também, uma influência negativa transmitida pela educação pode complicar muito seu futuro espiritual. Mas, nesse caso, a responsabilidade moral recairá mais sobre aqueles que foram encarregados de sua educação e falharam nesta tarefa. Que assim como eu falei da questão do senhor que escravizou as moças e que ele vai ter responsabilidade, olha só, se a criança é muito pequenininha e ela aprende na casa dela que beber é uma coisa legal e pode ficar à vontade com isso, adianta depois eu tentar falar que não é assim que funciona? Ela não vai entender isso. Porque o que ela assistiu na infância dela? Que festa e bebida são sinônimos. Ela cansou de ver os pais ficarem bêbados. Então, para ela, não tem sentido você falar que ela precisa cuidar disso, porque ela assistiu isso. Infelizmente, hoje, no mundo que a gente vive, não está incomum festa em casa ter pais que fumam maconha no quintal durante a festa. E tem coragem de falar assim, mas meu filho não viu. Não viu? Você tampou o nariz. E que mais que você fez? Nocauteou a criança. Porque, como assim? Qual que é a chance dessa criança acreditar que se envolver com droga é algum problema? Não vai ter nenhuma chance disso acontecer. Ela aprendeu dentro de casa que isso tudo bem. Não tem jeito. Pai que sai com o filho no carro e mexe com a mulher na rua desrespeitosamente. Você vai falar de respeitar quem? Não vai ter jeito. E tudo isso a criança vai aprender. E vai ser responsabilidade do adulto que ensinou. Não tem jeito. Então, por isso que quando ela fala aqui, essa responsabilidade é dos pais. Porque foi isso que a gente deu como exemplo para a criança. E é isso que ela vai aprender. Porque, principalmente, o pequenininho, até os 3, a maior maneira de aprender é por imitação. E isso a gente sabe. Outro dia, a tua está com 1,7. Ele não se tocou, mas ela pega uma coisa que imita celular e imita exatamente como ele conversa com a mãe dele. Ele tchau.
E aí ele foi se tocar, que ele falava um monte de tá tchau para a mãe. Ele falou, eu não sabia. Ela começou a imitar. Então, olha só, Marcela não queria ensinar isso, mas ela observa. E o que ela fez? Copiou. Aí a gente vê criança de 3 anos que fala palavrão. Aí vem os pais, com a cara de pai, fala assim, não sei quem que ensina. Gente, se eu falo distraidamente, a criança copia. Só que ela não sabe em que ambiente que ela pode falar, o que ela não pode falar. O que ela faz? Ela fala. E pronto. Porque ela não tem ainda, né, essa coisa de entender isso, não pode falar em tal lugar. Ela simplesmente vai fazer. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Assim como todas as informações que são estranhas, como vai lá e fala que eu não estou. Ela vai, ela até fala, mas é difícil processar assim, ela mandou falar, tá, eu vou lá e falo. Mas vai ficando estranho a gente pedir depois uma lógica. Né? A criança cai e a gente fala chão bobo. A criança perdeu alguma coisa ou quebrou alguma coisa. A gente fala, não chora não, bem, toma um chocolatinho. Mas o que tem a ver quebrar a coisa com comida, especialmente com chocolate? Ó a associação começando. Vocês conhecem adulto que não pode ficar triste que come doce? Então, muito prazer. Aprendemos. É assim que aprende. E assim a gente vai construindo crenças que vão durar a vida toda. Mas quando isso começou? Na infância. Quem são as figuras determinantes? Só lamento, mulherada, número 1 é mãe. Número 2 é pai. E é assim que funciona. Aqui nós não vamos encontrar quem não tem alguma ziquezira com a mãe. Não vai ter jeito. Ó, em relação à adoção, é o seguinte, é quem faz a função. Porque, na verdade, ela vai fazer essa ligação agora com quem vai educar e conduzir. Só que não é raro essa criança já vir com algumas informações que a deixam um tanto instável pela dificuldade inicial que ela passou por ocasião do abandono e da rejeição. Então, pode ser que tenha algum caso que isso fique bem leve, mas é muito comum que isso marque muito a história da criança. Não tem jeito. Foi uma coisa vivida e faz efeito. Porque, na verdade, lembra, quando está na hora da concepção, o espírito já está ali presente. Então, se ele vive uma situação que tem intensidade e persistência, ele vive aquele clima de vibração. Então, ele faz algum registro. E, muitas vezes, um registro que, para ele, é difícil. Ele não vai ter clareza. Mas ele pode trazer algumas questões relacionadas a isso, porque é uma dificuldade que ele já experimentou dessa vida, quando tudo começava a desenvolver. Ainda que o pai e a mãe ensinem tudo que é de bom para o filho, tudo que é certo uma vida toda, uma hora ele vai descambrar para o lado errado. E aí? Muito bom. Se o pai e a mãe ensinaram tudo o que era possível, exemplificaram tudo o que era possível, você vai lembrar da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Você não sabe qual é o terreno que é seu filho. E se você tiver mais que um, você vai falar assim, um era terra fértil, tudo que eu ensinei deu certo. Mas tinha um que era areia. Deu um mísero brotinho e logo morreu. O outro era cheio de pedra e espinho, a sementinha caiu
e logo sufocou. Então, ó, eu tenho só que ter a tranquilidade que eu fiz o que podia ser, o melhor que eu podia. Eu não tenho como garantir qual vai ser o resultado que o meu filho vai dar em relação àquilo. Depois, cada espírito tem um tempo. Muitos de nós, para algumas coisas que a gente aprendeu na infância, às vezes é só aqui na vida adulta, até na metade já do caminho, que faz sentido uma coisa que a gente aprendeu. Então, às vezes, eu preciso de uma experiência de 50 anos de vida para falar assim, ó, agora eu entendi. Eu detestava esse valor da minha família, ou eu não gostava disso, mas agora eu entendi que isso é importante. Mas eu precisei de muita experiência, de muitos desacertos, para daí entender. Outros de nós vai reconhecer quando acaba a experiência. Tem gente que só reconhece algumas pessoas quando tudo acaba. E, às vezes, vai ser só depois. Depois que eu morrer, eu vou falar assim, nossa, tinha razão. Eu não valorizei, mas ela estava certa. Então, não tem jeito. E assim, ó, fazendo um parêntese nisso. Com essa nova geração, tá em algumas coisas também que agora nós vamos ter que repensar. Porque a gente ensina umas coisas que não tem mais sentido. Então, vai ter coisa que eu também vou ter que ter humildade, simplicidade e pureza de coração e falar, deixa eu pensar no que eu estou ouvindo, para ver se realmente isso é isso, ou se eu estou sendo rígida, inflexível e tentando mandar. Porque, às vezes, quem está precisando ser educada sou eu mesma. Então, nós vamos ter que avaliar. Mas, se eu fiz minha parte, está tranquilo. Não tem o que reclamar, eu vou ficar bem. A consciência não cobra. Tudo bem até aqui?